Estamos neste momento no estúdio aqui da TV da nossa cidade, a TV daqui, com a companhia da presidente do Sindicato Rural de São Luís Gonzaga, Margarete Costa Weber. Nossa satisfação em recebê-la. Seu Iso, da mesma forma, agradeço a gentileza de ser convidada a fazer parte dessa entrevista. Espero corresponder com vocês e, para minha satisfação, tenho um grande orgulho, uma honra estar aqui, podendo trazer a mensagem que vocês realmente, nossos associados, a comunidade, realmente gostaria de ouvir. Eu queria dizer de início, Margarete, que esta entrevista marca o início da nossa relação contigo e com o Sindicato Rural. É muito importante para nós termos uma ligação muito próxima com todas as entidades que trabalham pelo desenvolvimento de São Luís Gonzaga. O Sindicato Rural, que representa a agricultura e a pecuária, a atividade na terra, é algo que nós vemos como algo muito precioso para a comunidade. Então, queremos colocar a TV daqui à disposição do Sindicato Rural, das obras que vocês precisam realizar, a fim de que a economia sempre apresente resultados, não só para os empreendedores, como para toda a comunidade. O efeito multiplicador do campo é enorme, até por uma questão de subsistência, que é o alimento que vem de lá, prontinho para consumo nas nossas mesas. Então, a primeira questão que eu queria abordar para a senhora é a seguinte: a Farsul criou diretorias regionais para reunir integrantes de representações do Sindicato Rural em cada reunião do Estado. Eu verifiquei que aqui o nosso sindicato participa de uma dessas unidades regionais de diretoria que a Farsul criou, né? E eu pergunto para a senhora, como é que tem sido esse resultado? Seu Iso, é assim, uma satisfação nós estarmos, principalmente hoje aqui, para colocar informação. A Farsul criou, ela regionalizou todo o estado do Rio Grande do Sul, colocando. Nós fizemos parte da 12ª Coordenadoria, que são 12 sindicatos que integram a Regional 12, e da qual eu sou a coordenadora regional, já vou para o 2º ano, né, como coordenadora, presidente e coordenadora da regional. O que é essa coordenação? A gente tem 12 sindicatos que a gente faz mesmo as reuniões junto com a Farsul, dentro da federação, e nós nos reunimos, assim, cada 3 meses, a gente faz uma reunião com os presidentes das nossas pautas regionais, que nós temos dentro das nossas políticas, dentro daquilo que o associado realmente precisa, dentro das pautas que são vigentes dentro da Farsul, na defesa das políticas e também tomando algumas decisões para enviar para a federação. E também discutindo as nossas políticas internas de cada sindicato, e elas são muito, muito importantes. Aí, são 14 regionais dentro da Farsul, 14 regiões que se reúnem em torno de mais ou menos 10 sindicatos por região, e elas são muito importantes porque as micros, né, são as reuniões grandes, as assembleias da Farsul, e as micro regionais que são de cada regional. E a gente tem tido, assim, uma oportunidade de convidá-la outras regionais para fazer parte, às vezes cria algum documento ou pauta alguma reivindicação, até junto com outras regionais que elas se tornam mais eficientes naquilo que nós realmente precisamos. Nós tivemos uma demanda, uma pauta importante, que foi uma reivindicação que nós realizamos com o frigorífico Minerva, na questão do abate, que a gente tinha alguns problemas no ano passado, e a gente reuniu a nossa regional e conseguimos, assim, pautar uma reivindicação, que era uma melhoria e um acompanhamento que o produtor deveria ter quando fazia o abate dos animais na venda e no abate com os frigoríficos, que ela foi tão importante que a nossa regional teve a ideia e a gente passou para as demais regionais, chegou na nossa federação, onde a Farsul chamou então o frigorífico e tratou especificamente daquela pauta. Então é dessa forma que elas se tornam importantes. Uma satisfação em saber, dona Margareta, que a senhora é presidente dessa diretoria regional, né? E aí, a TV daqui fica à disposição também não só do Sindicato Rural, como também da diretoria regional. E passamos adiante. Cada município tem o seu sindicato, que mobiliza a categoria e realizando reuniões periódicas.
Como tem sido nessa área que a senhora preside? Como está sendo a ação dos sindicatos? Olha, a nossa ação dentro do sindicato, principalmente no nosso município, nós tivemos várias ações importantes, onde ano passado, há 3 anos atrás, a gente se iniciou, seu Isco, o senhor também teve a oportunidade de acompanhar, que foi a revitalização da nossa bacia do Rio Piratini. Ela estava Sim. desativada há muito tempo, há 5 anos atrás, e a gente iniciou um trabalho, então, para que ela tivesse ativa o Comitê da Bacia do Rio Piratini. Nós tivemos um êxito muito grande, nós temos o nosso futuro presidente da Farsul, que é o seu Domingos Velho, que agora o seu Gedião passa, né, a diretoria para ele nos ajudou muito, nós tivemos a presença do Luiz Fernando, e uma das políticas que nós levantamos foi a atualização do nosso Comitê da Bacia do Rio Piratini. Entendo assim que no momento que nós vivenciamos, ela era um assunto muito pertinente e muito importante, e o nosso sindicato, assim, teve um trabalho incansável dentro da reivindicação disso, e hoje nós conseguimos, então, fazer com que o Comitê da Bacia do Rio Piratini está ativo de novo, né, em pleno funcionamento. Nós estamos aí já colocando, então, os marcadores, os medidores dos níveis pluviométricos da água, para que não aconteça mais aquelas polêmicas que acontecia, tipo assim, a medição da vazão do rio para a questão da irrigação, até onde nós podemos fazer o bom uso da água. Então, são uma pauta muito importante. Tem um limite, né? Tem um limite e esse limite tem que ser obedecido, né? Porque às vezes, quando não está organizado, quando as coisas não são organizadas, a gente corre o risco de ter ou o abuso ou o mau uso, né? Certo. São os exageros, os extremos de tudo que acontece. E o nosso sindicato, então, veio assim, a gente está fazendo, além desse trabalho, nós estamos aí juntamente com as demais entidades, com a Copatrigo, tentando organizar agora o grupo, organizar os irrigantes, para que eles tenham treinamento, para que eles possam ter, assim, o acompanhamento, né, o jurídico, sim, de como que as coisas realmente funcionam. Claro que o nosso produtor hoje é um produtor muito, muito evoluído, um produtor bem informado, porque hoje tu não consegue mais licenciar nada se tu não tiver tudo ok, né? Mas eu acho que a água, né, é o principal insumo para a agricultura e também para a pecuária, né? E também a proteção das florestas naturais, né? Eu queria saber com a senhora como está assim o produtor rural, aquele que realmente está lá no campo, ele está pensando já, percebendo que precisa tomar atitudes novas para proteger o seu interesse? sim, seu Isa, a gente, assim, ó, com todo esse trabalho que a gente tem feito, acompanhamento, nós temos cursos dentro do Senar que estão capacitando as pessoas, e a própria lei, né, que nos obriga a ter, então, essa organização. Dentro dos nossos produtores, junto com nossos produtores, do Sindicato Rural, como do Sindicato dos Trabalhadores, mais a Copatrigo, mais a questão dos irrigantes, a nossa maior preocupação é fazer o uso da água, tipo, na irrigação, mas a preservação das vertentes, dos córregos, dos rios, e obedecer rigorosamente a questão até onde pode ir, tipo, nas APPs, nas reservas, naquilo que realmente foi estabelecido, não fugir, porque tudo que tu deixa de cumprir, automaticamente tu é punido, né? Então, o que está se fazendo um trabalho incansável, assim, inclusive na conservação do solo. Hoje está sendo feito um trabalho muito grande de conservação do solo pelos agricultores para a manutenção da água no solo, esses reservatórios naturais, captação das águas das chuvas, tudo isso está sendo trabalhado. Por exemplo, eu vou falar da minha propriedade, que eu tenho barragem que eu não pego de rio, é por captação das águas das chuvas, né, faz reservatórios, e, claro, daquilo que é natural, que não vai prejudicar outras pessoas. Tem outros produtores que estão fazendo a captação da água dos rios, porém dentro da lei, dentro daquilo que realmente... Dos limites que estão estabelecidos. Limites estabelecidos, né? E a questão do comitê agora, com a questão do comitê, vai se tornar cada vez melhor e mais dentro de uma organização, onde às vezes as pessoas, assim... Nós temos, às vezes, uma aversão sobre a questão da irrigação.
Nós vivenciamos todo esse tempo, esse problema climático que nós estamos vivenciando. São Luís Gonzaga, hoje a nossa região das Missões, se ela não tivesse irrigação, o que seria? Nós não ia ter praticamente renda, nós não ia ter produção. E daí, não tendo produção, que é o nosso dinheiro, a nossa moeda, se tornaria bem, bem difícil manter o nosso município com uma renda per capita para poder se manter. Os produtores estão procurando fazer reserva de água na sua propriedade? Estão fazendo. Olha, as propriedades de soro, um dia fizeram visita às propriedades, tem propriedades muito bem organizadas, inclusive eles fazem essas contenções de água, mesmo que tu não tenha irrigação, na própria lavoura, fazendo aquelas contenções de água de cada 200 metros, cada 300 metros, para aproveitamento da água da chuva. Claro que ainda falta muita coisa. Por exemplo, as próprias estradas. Né? As próprias estradas vão ter que ser trabalhadas diferente, porque o poder público tem que se dar conta que eles também têm uma parcela de contribuição quando isso acontece. Porque às vezes nós não temos estrada porque elas na maioria das suas vezes, elas são mal feitas. Né? A água da chuva não escoa onde tem que escoar. Certo. E até mesmo as pontes, desaguador, tem que mudar o sistema. A gente está vendo em outros municípios pontes, bueiros que podem ser construídos com custo bem baixo, que não precisa ter ponte, mas com tubos, com uma drenagem bem feita, mudar totalmente o sistema. Como nós mudamos a nossa cadeia, a nossa prática de trabalhar lá nas nossas lavouras, nós também vamos ter que, eu acho que daqui a uns dias, pensar em ajudar a capacitar pessoas para trabalhar melhor nesse sentido. Nesta região, a lavoura que tem mais espaço é a agricultura, mas também tem criação de gado. A senhora tem uma ideia assim, do percentual de reserva de campo para a agricultura e a pecuária? Aqui na nossa região. Seu Iso, hoje um pouco o campo nativo, ele diminuiu algumas áreas. Por quê? Porque hoje a opção, como está sendo feito a integração lavoura e pecuária, que são juntas, e a maioria que as pessoas até arrendam os campos. Então, em cultura de verão se planta soja e no inverno, em vez de pôr trigo, se faz a pastagem e daí então faz uma terminação ou faz uma engorda. Uma prática da integração lavoura e pecuária. Então, está sendo muito, muito, muito feito isso. A questão dos campos nativos, a gente não pode mexer muito em campo nativo. Campo nativo que não, tu tem que licenciar ele hoje. E uma grande maioria, ele não pode ser licenciado. Tem campo nativo que ele não pode ser mexido. Então, esse permaneceu. Né? Aquelas áreas mais antigas, que foram arrendadas ou que foram abertas para a lavoura, muitos produtores fazem isso, quase que a grande maioria. São 2 safras, mais a do inverno e mais a pecuária. Então, a integração lavoura e pecuária hoje é uma coisa muito importante, muito interessante, e ela está crescendo muito bem e com um resultado excelente dentro da nossa região. A canola, a senhora falou agora, lembrei que é um produto que veio de fora, né? Da Austrália, bem de longe. A nossa terra aceitou bem a canola. A canola, seu Iso, ela é uma cultura muito importante para nós, porque ela é plantada junto com o trigo, né? Ela, na verdade, é uma cultura de inverno. É cultura de inverno. E ela é boa, ela é ótima para nós, porque o trigo hoje está com preço muito defasado, ele deixa muito a desejar. É uma cultura cara, de um custo de produção altíssimo, e o resultado que nós temos daquilo ali é mínimo, né? Porque hoje tu vende um saco de trigo a R$60, né? E o custo de produção dele chega a ser 42. Pois é. Daí se tu tem um arrendamento já não sobra nada. E a canola, ela não é que ela é uma cultura barata, ela é uma cultura que mais ou menos em torno de 30, mas o preço dela compensa. Né? O preço dela, a gente vende ela como soja, né? E hoje tem um comércio interessante e está cada vez maior. Hoje, agora, nós vamos ter a oportunidade, para nossa alegria, na feira, na nossa Expo São Luís, inaugurar ali a fábrica de óleo, a Cameira. A Cameira que vai comprar a canola, né? E existe, falando ainda na cultura de trigo, existe uma possibilidade que está se iniciando, que vai ter em Cruz Alta, para fazer, então, o biodiesel também do trigo, né?
vai ser uma coisa muito boa para São Luís Gonzaga e para a nossa micro-região. Muito importante, eu acho que vai agregar muito, e a nossa região, principalmente São Luís Gonzaga, nesse sentido, ela vai ganhar muito, porque nós temos, assim, aumentando as áreas de produção de canola, e ela é assim, uma cultura que tem uma rentabilidade boa dentro da nossa região. Tem produtores de seu ISO colhendo até 50, 48 sacos por É hectare. muito bom. Então, o resultado é bem positivo, sabe? E eu acho que, assim, e nesse sentido, hoje o produtor, com todo esse problema econômico que está vivenciando, tudo que agregar vai ser positivo tanto para o produtor quanto para a empresa que está comprando, mantém lá seus funcionários, agrega valor, e que bom que a Cameira está investindo dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município, porque aí também aumenta a arrecadação, né? Nós temos ainda no inverno, né, a necessidade de fazer a renovação, ou seja, não se planta a mesma cultura no mesmo lugar, né? Não, não se pode. Não se pode fazer isso. Isso está bem conscientizado entre os produtores? Muito conscientizado. E uma coisa que me chamou muita atenção e chama muita atenção as pessoas, assim, esse ano, a cultura do trigo foi bem reduzida, seu Isa. A gente diminuiu bastante as áreas. Porém, foi feito aquilo que eu falei antes, culturas para conservação de solo. Foi feito cobertura de solo para entrar agora com a cultura do milho. Então, muitos produtores não plantaram trigo nem nada, mas plantaram uma cultura que vai servir de matéria orgânica para começar a implantação da lavoura de milho, que é aquelas culturas de mix, como aveia, azevém e um nabo, culturas que realmente... Então, hoje o trato cultural que os produtores estão colocando e se propondo a fazer é muito interessante. E a agricultura de precisão, que a maioria dos agricultores fazem, né? Agricultura de precisão, principalmente esse pessoal que irriga o milho. O pessoal diz assim, mas o irrigante ele tem... O irrigante, quando você faz uma cultura, tipo uma cultura de milho ou de soja, na parte de irrigação, ela requer o dobro de tratamento de solo. Mais tudo, porque por causa da água, ela, né, na medida que a água vai caindo, a planta absorve, né, o solo absorve, então isso requer uma adubação, uma correção de solo muito mais radical do que se fosse uma outra. E a ideia do produtor hoje é nunca deixar o solo livre, uma terra nua, sempre com uma cobertura verde para se manter, né? Até porque é uma questão assim do próprio clima, né? Proteger sempre o solo com culturas verdes. Então, esses tratos culturais é muito importante. O produtor também trabalha com o gado, com a carne, produção de carne. A área de campo reduziu muito em função do crescimento da lavoura? Ela se reduziu, seu ISO, assim, bem considerável. Até não vou lhe dizer que foi por causa do... muitos pecuaristas acabaram, uns pela idade, outros por não ter sucessão na própria família, optaram por arrendamento. Então, eles optaram, aí o produtor, o arrendatário, nem sempre coloca o gado. Então, se reduziu por vários motivos. E há 2 anos atrás, a gente acompanhou assim, como estava baixo o preço da carne ao produtor, né? Lá no mercado, é uma situação. Tu compra uma picanha por R$70. Você vendia a R$4. Então, o produtor ganhava R$4, R$6, R$8 lá no mercado. Então, o que acontece? Por isso é a diferença, e às vezes as pessoas não sabem observar como que funciona o processo, que tudo é um processo. O produtor ele leva 2 anos para vender uma carne, preparar uma carne para o consumidor, até chegar no consumidor. O consumidor acha caro, né? Então, se tu vai levar tudo na ponta da caneta, aquele que produz, né, que tem a vaca que cria, na parte da criação ali, cria o terneiro, ele prepara esse terneiro para quando ele chega 1 ano e meio, 2 anos ser abatido, aí você faz a conta, quantos quilos de comida ele consumiu, quantos litros d'água ele tomou, quanto você fez em medicação, o que agregou para o produtor para chegar naquele momento. Quem paga a conta lá no final é o consumidor. E nós, na verdade, o produtor de carne, ele não ganha muito dinheiro. O intermediário está ganhando mais que o produtor? Com certeza. Com certeza.
Imagina, faz a conta, né? Você não vai vender, quando você vende um boi, ele não te diz assim, ó, o comprador não diz, eu vou comprar a picanha do boi, né? Ele não vai comprar o carne, ele vai comprar o boi inteiro. E tu vai vender a R$ 8, a R$ 4, a R$ 6 o quilo. Mas quando chega lá no mercado, ele é separado, né? São partes diferentes com valores diferentes. Então, é importante a gente entender todo esse processo, por que esse diferencial? Uns ganham de mais e os outros ganham de menos. É uma questão. E eu me lembraria, em questão ainda do gado, que alguns anos atrás eu vi uma estatística. Nós tínhamos em São Luís Gonzaga um plantel de 70 mil cabeças de gado. Hoje, o que nós temos? Mais ou menos em torno de 32 mil. Pouco menos da metade, então. Uhum. Então, houve um recuo grande, então. Houve. Tem anos, quando reage um pouquinho mais, o pessoal aumenta um pouco mais. Então, tem anos que tem mais e anos que tem menos, mas é em torno disso. Muitos deixaram de produzir. Está consolidado esse número ou continua caindo? Esse ano, do ano passado para cá está consolidado. Consolidado. Ele não aumentou e não diminuiu, ele permaneceu mais ou menos de 2022, 2023 para cá, ele mais ou menos é a mesma pela nossa estatística. Certo. E inclusive em todos os municípios da nossa região aqui, Itacurubi é um município que está diminuindo bastante. Segundo o presidente nos comentava. Optando para lavoura. Lavoura. Eu estava pensando na questão dos preços dos equipamentos para produzir na agricultura, né? E não é só para produzir na agricultura, os automóveis, a gente vê as propagandas na televisão, é praticamente R$ 200 mil, um carro de uma aparência um pouquinho melhor, mas é R$ 200 mil. E uma máquina agrícola chega a ser 1 milhão e às vezes mais de R$ 1 milhão para adquiri-la. Então, esse investimento que o produtor faz, especialmente da agricultura, ele precisa ter um capital imenso para poder movimentar uma lavoura de 1.000 hectares, por exemplo. Seu Iso, quando o senhor fala do equipamento de 1 milhão, ela não é uma máquina grande. Não é uma grande. Ela não é uma Tem mais cara que isso ainda. Tem máquina de 3 milhões, 4 milhões. Meu então, Deus do céu. Uma máquina normal, pequena, até para uma agricultura familiar. É em torno de 1 milhão. Hoje uma colheitadeira, tipo uma colheitadeira da John Deere, que não das maiores, mas das menores, é em torno de 1 milhão. Quando você adquire. Daí você coloca lá 18% de juro, 12%, 14% de juro. Quanto essa máquina vai sair? Daí tu tem 10 anos para pagar. Lá no final, quantas máquinas você pagou? 3. É uma coisa muito séria, sabe? Porque eu vejo assim que é um trabalho que tem que ser muito cuidadoso de parte do produtor para garantir com ações que ele bem sabe quais são, para garantir assim um resultado também para ele, né? Sim. Não só para o vendedor da máquina. Não só para o vendedor da máquina. Hoje nós temos assim, só para vocês terem uma ideia, um espalhador de ureia. Coisa simples. Para qualquer cultura, hoje tu tem um espalhador de ureia para te fazer as coberturas de ureia, além da adubação no plantio, os tratos culturais que são. Tu não acha nenhum em torno de menos de 100 mil. Um espalhadorzinho de ureia. É uma coisa incrível isso. Uma roçadeira, 30 mil. Uma roçadeira para roçar um potreiro. E se a senhora quiser uma RAM, tem que ter 300 mil no banco, né? Uma caminhonete. É uma coisa impressionante. A gente fica pequenininho, muito pequeno, diante da grandeza dos custos hoje para essa atividade de produção, né? Hoje, para te produzir, seu Isa, assim, ó, a lavoura de soja implantada, a lavoura de soja hoje está em torno de 38 a 40 sacos de soja. A implantação da lavoura, o custo dela, de produção por hectare. E daí, numa safra, onde que nós tivemos agora 5 anos, né? E não diminuiu nada, não diminuiu nada. Onde você colheu 15, 5. É muito pouco. E daí tu contraiu lá o processo lá tu fez o teu processo lá de custeio com um juro de 12%, 14% do ano. E daí tu não colheu ela. Pois é. Daí tu não tem, e muitos têm um arrendamento. Paga 12 sacos, 9 sacos, 5 sacos, nunca menos de 9. De 9 até 15 sacos de soja por hectare o arrendamento. Como que tu consegue fazer essa ginástica, essa matemática num momento que nós estamos vivenciando? Aí está o pivô central do endividamento do produtor.
Ele faz, mas nós temos a nossa atividade é uma empresa a céu aberto. Hoje, para produzir soja, fazendo 60 sacos por hectare, parece que é bom, mas sobra só 10 sacos para o produtor, 50 é para o custo, né? Para o custo. Tem que ser muito cuidadoso, o produtor tem que fazer muito bem as contas para não entrar no vermelho, né? Por isso que a maioria dos produtores hoje estão aí, né, apavorados. Nós estamos vivenciando todo esse sistema, essa situação econômica que nós estamos vivenciando hoje, com esses protestos que estão acontecendo, com essa renegociação de dívidas, né, que é um assunto muito polêmico, um assunto delicadíssimo. Hoje o produtor, a maioria, muitos não conseguem fazer, porque tu já veio de uma prorrogação de 2 anos, 3 anos atrás, não produziu, você renegociou. Do ano passado você renegociou para esse ano não deu, tu vai renegociar quando? E daí tu automaticamente isso vira uma bola de neve tão grande. Não tem ainda uma decisão a respeito das necessidades do produtor para essa safra? Não, passou para o Congresso, né? Passou para a Câmara dos Deputados, agora vai para a sessão do presidente, né? Mas a lavoura de soja já está longe ainda, mas a de milho agora semana está terminando agora, né? Está começando agora. Nós vamos implantar ela agora, os primeiros dias agora de agosto. E depois vem, então, a de verão. A de verão. Vem a soja e vem o milho. Tem o milho do tarde, né? Tem o milho agora, né? A safra normal agora que nós estamos implantando ela, né? Sim. Daí a gente tira o milho, daí planta o milho, e daí os que não tem pivô vão começar agora, colhem o trigo e implantam a lavoura de verão, que é outubro e novembro, né? Sim. Até início de dezembro. Aí os que estão plantando milho colhem de dezembro até janeiro, até 10 de janeiro, colhem o milho, e daí entram com a safrinha, né? Que é a safra da soja, a safrinha. Sim. Para colher lá em abril, maio, né? O ciclo, ele não para nunca, né? Nós, produtores, uma vez no inverno, tu não tinha muita atividade, hoje não, né? Ela é bem rotativa, né? Termina uma, tu nem terminou bem uma, tu já está implantando a outra. É uma questão que aparece, inclusive, em relação à necessidade de diversificar o que for possível na propriedade, que dentro de um plano de possibilidade de realização. Sim. Existe o caso, assim, por exemplo, da ovelha. A ovelha, ela dá uma dupla oportunidade de negócio, de resultado, de venda, de lã e da carne. São 2 safras que tem na ovelha, né? Uhum. Às vezes a gente não se dá muito bem a conta disso, mas na realidade são 2 oportunidades de venda. Uhum. Além de vender a lã, a lã já está ali, né? Uhum. Então, o que a senhora diz? Existe a produção de ovelha com resultado? Olha, em algumas propriedades, sim. Aquela propriedade que realmente ela implantou a ovinocultura e ela faz todos os tratos realmente como manda, é igual ao rebanho de gado. Não adianta tu ter meia dúzia de cabeça de gado, ter um plantel lá, um rebanho, e ele não ser bem cuidado. Hoje tu tem que atingir tuas metas, né? Tu não pode deixar lá 1 ano inteiro, 2 anos, aquele gado na tua propriedade, né? Ou tu faz tu tem que optar que tipo de gado que tu vai ter. Tu vai ter cria, vai ter recria, vai ter terneiro, ou tu vai ter uma terminação? O cavalo crioula é uma vontade assim de grandeza. Ele é realmente muito importante. O que representa o cavalo crioulo para os gaúchos aqui? É bom, dá resultado ou é um custo? Olha, eu sou suspeita em falar. Nós temos um núcleo de cavalo crioulo lá no nosso parque de exposição, né? Sim. Tem produtores, nós tínhamos mais produtores, mais proprietários que tinham o cavalo crioulo. Hoje ele diminuiu bastante. Mas olha, quem tem, eu acredito que sim, eu não tenho. Mas assim, ó, ele é importante porque ele na verdade, ele é uma ferramenta de trabalho. Não tem como tu não ter um cavalo numa propriedade, né? Ele se torna muito importante. Sim. Porque como que tu vai fazer no gado, trabalhar com o gado se tu não tem cavalo, né? Então, ele é importante, sim. Mas tem cavalos e cavalos. É. Né? Tem uns que são mais baratinhos e outros que são bem mais caros, isso. Né? Mas tem que ser tudo proporcional, né? Ao tamanho da propriedade, aos plantéis que estão Sim. ali. O cavalo tem que ser proporcional a esse custo, né? O cavalo crioulo, na verdade, na nossa região, ele é bem reduzido, né, seu Isa? Não é todos que tem. Porque ele exige, assim, ele é mais rústico, claro,
que as demais raças, né? Sim. Tem pessoas, como nós temos várias pessoas aqui em São Luís que a gente conhece, que eles ainda têm, né, na sua essência, dar continuidade ao cavalo crioulo, a ter o cavalo, cuidar dele e ter. Outras propriedades já não tem, né? Já Exato. são outros animais, né? Certo. Nós falamos nisso e vamos prestar homenagem à memória do Pedrinho Vieira Marques, que Sim. foi um grande incentivador dessa cultura, né? Inclusive construiu o núcleo, né? Ele construiu o núcleo, que ficou com uma marca. Quem passar por ali vai enxergar o Pedrinho ali, né? Pelo que ele fez. Inclusive nós tem os eventos do núcleo ali, que é o Podridoma e outros eventos que eles fazem ali dentro, muito assim, ó, assim, ó, de uma qualidade de excelência, né? Então aqui em São Luís a gente tem a satisfação assim de ver que tem muitas pessoas que se dedicam muito a isso. E eu admiro muito isso. E eu acho muito importante. Na nossa Expo São Luís, né, o núcleo de cavalo crioulo ali, eles têm o evento deles, né? Sim. Que é de renome estadual, né? E Sim. nacional. Então, eu acho muito importante. Ele rende resultados financeiros? Eles rendem, porque eles fazem muito leilão, né? Certo. E ele perguntar também, este ano a Expo Inter terá muitas novidades para os produtores e também ao público em geral, já que esse evento recebe um público superior a 500 mil visitantes lá na Expo Inter em Porto Alegre. Os produtores mantêm os tropeiros das fazendas e das cabanhas para que os animais estejam em melhores condições para assegurar resultados na competição e nos negócios. Mas eu acrescentaria aqui nessa pergunta também a nossa exposição. Nós sabemos que existe, parece que na anterior foram 8 milhões à venda aqui em São Luís, e existe possibilidade da nossa Expo São Luís aqui, que vai ter junto a promoção do sindicato. Vamos passar desse resultado do ano passado? Olha, a gente está trabalhando para que haja, né? Para que tenha. Esse ano nós vamos ter, então, a mesma programação dos outros anos, porém a nossa venda de gado vai ser a galpão, né? Assim, ó, hoje até nós tivemos uma reunião com o pessoal da comissão da pecuária, assim, com produtores que irão trazer animais que vão participar da Expo Inter, vão participar dos daqui. Vai ser na mesma proporção, assim, ó, os animais muito bem preparados, uns animais, assim, realmente de exposição. Os nossos expositores que estão se inscrevendo para virem aqui, vão trazer animais, assim, de primeira linha, assim, animais que não perdem nada do que os que estão lá na Expo Inter. Inclusive, os proprietários que vão trazer animais aqui são proprietários que levam animais lá na Expo Inter. O Parque de Exposições do Sindicato Rural deverá ser o cenário da Expo São Luís. E nós sabemos que até estive lá um dia desses, aliás, no dia do lançamento da Expo São Luís, embora tenha sido de noite, deu para perceber que há uma renovação muito grande lá no parque. Está muito bonito o parque. O que a senhora pode me informar? Foi grande o investimento, foi por muito trabalho, muita criatividade, mas que ficou bonito, ficou. Seu Iso, o nosso parque de exposição poderia ter tido muito mais. Ele podia estar muito mais arrumado para essa feira, muito mais belo. O que acontece? Nós vemos assim, ó, de uma explosão por causa da questão do clima. Nós sofremos uma explosão lá, né, uma microexplosão que praticamente destruiu o nosso parque. Então, nós tivemos, na verdade, 1 ano e meio para se organizar. Nós tivemos praticamente 1 milhão de prejuízo lá dentro. A nossa parte das árvores, ali a parte... a cobertura dos pavilhões, você perdeu muita telha, né? Todas. Nós refizemos todos os pavilhões, praticamente. Dos animais, os ovinos, equinos e os bovinos, praticamente tudo. Até chama atenção aquelas construções que não eram do sindicato, né? Junto à estrada que dá acesso ao sindicato, que demoliu completamente duas construções bem novinhas, né? Daí nós tínhamos... A velocidade dos ventos era impressionante. Né? Nós tínhamos uma parte ali onde fica a inspetoria veterinária, que é junto ao Inter, né? Ali o prédio do Inter, que nós já tínhamos. Primeira parte que ali nós desenvolvemos curso do Senar também, né? Naquelas salas. Nós já tínhamos concluído tudo, aí dali 20 e poucos dias deu mais uma.
E aí, de novo, né? Nós somos em 2 meses, 2 vezes atingido. Quando nós estávamos já com mais uns 15%, foi destruído de novo. Então, nós, assim, tivemos um prejuízo de R$ 1 milhão. Mas a gente já está concluindo, seu Isa, assim, Sim. as arrumação, nós tivemos que refazer tudo, a parte de cobertura, praticamente tudo, parte de madeira, porque já são os prédios já que não são tão novos, né? Já mais velhos, né? Requer A manutenção tem que ser permanente, né? permanente. Então, nós, assim, já estamos, assim, nos finalmente, praticamente dentro de porque um mês agora nós vamos estar com a nossa parte concluída. Temos um muro da frente ali, da parte frontal ali do parque também, que era pallets, era de madeira, a gente também refez ele todo ele de concreto. E estamos assim arrumando toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, tudo foi mexido, né? E para nossa alegria, esse ano também nós vamos ter mais uma rua pavimentada, que é onde realmente parou ali ano passado aquela avenida, e vai até o portão 5 lá embaixo, então vai ter asfalto, né? Usinado esse, A mais parte de gado vai ter melhores possibilidades de negócio. Então, melhores. pelo acesso que vai oferecer aos visitantes, né? E a gente também modificou ali, nós temos o nosso administrador do parque, que é o Francisco Jota, que ele coordena muito essa parte aí. Nós também modificamos, seu ISO, bastante a parte dos estacionamentos. Então, a parte do pessoal ali, dos expositores, eles não vão mais ficar ali na frente junto ao pessoal da pecuária, eles vão ficar lá perto do palco de show. A gente está arrumando lá, ajeitando, e então o estacionamento do pessoal dos feirantes, eles não vão ocupar espaço ali, então nós vamos ter assim um espaço onde o público pode circular de maneira mais tranquila, o próprio expositor de gado, né, o pessoal da pecuária ali que fazem parte daquele local ali, e os nossos associados, assim, um espaço mais privilegiado para a feira. Me chamou a atenção também a questão assim do quadro de associado do Sindicato Rural. Ele é expressivo, não está meio acomodado o produtor para se associar, ele quer muito bem assistência, mas não gosta muito de contribuir, eu acho. Nós, assim, seu Iso, eu até esse ano não posso me queixar, nós aumentamos bastante os jovens. Que bom. Os jovens. A gente está trazendo bastante jovem. Então, tem umas pessoas que já são mais de idade, já não tem mais, né? Muito porque Sim. não consegue mais participar do sindicato como entidade. Aí a gente está buscando os jovens, esses mais novos, que são esses produtores, filhos de produtores associados, que estão na atividade, que estão fazendo a sucessão familiar. E esse ano, sim, a gente teve um número bem expressivo de novos associados. Então, me deixa muito tranquila e muito feliz, onde mulheres também, a gente conseguiu, assim, um número bem estimado de mulheres. Nós temos o nosso grupo das produtoras, que está, né, ele está ativo já há 16 anos, né, que é permanente. A gente tem esse grupo ele não é um paralelo, mas ele atua junto com a diretoria. Tem as atividades, né, que são específicas das mulheres, mas elas fazem, assim, toda a diferença dentro da própria diretoria. E esse ano nós teremos, então, uma eleição, né, agora em setembro, 23 de setembro, nós vamos ter uma eleição. A senhora concorre novamente? Concorro novamente. Certo. Eu queria agradecer a sua participação, tanta boa vontade que a senhora veio aqui prestar essa informação. Eu acho que todos nós aqui ficamos encantados pela forma como a senhora se expressa, com facilidade, explicando bem tudo que nós perguntamos. Desejamos para a senhora um bom trabalho e continue lá no Sindicato Rural fazendo melhor. Um agradecimento à senhora pela atenção de vir aqui. Eu acho que o agradecimento maior é nosso, com carinho, dizer a importância que tem essa emissora para a comunidade, e que bom a gente ter uma TV, né, TV local, onde as pessoas podem, então, né, colocar aquilo que realmente, o trabalho que se faz dentro da comunidade. E mesmo dentro do sindicato, fora do sindicato, a gente tem outras atividades, né? São isso que a gente procura sempre participar. E a nossa entidade, eu falo como presidente, e acredito que como futura presidente, né, de novo, melhorar cada vez mais, colocar nossa gestão, colocar nossa entidade sempre junto com a comunidade, fazendo, então, aquilo que a gente pode para melhorar, tanto nas propriedades, quanto na comunidade, quanto na parte social. E eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado, senhora.